Pronto, pode dar partida. Bom, já pensou qual a parte mais importante de um carro? E o que isso tem a ver com trabalho em time? Vamos descobrir junto? Na semana passada, eu falei sobre um assunto não muito confortável, gestão de conflitos. Muitas vezes dentro do nosso time de trabalho e até mesmo dentro de nossas casas, com as nossas pessoas mais amadas, nem sempre o consenso é possível. Essa semana, a ideia é falar de um tópico complementar que é trabalho em time. O trabalho em time é uma das soft skills mais importantes para a liderança. Quando a gente tem um time de trabalho, é muito provável que não exista uma unanimidade em muitas, talvez na maioria das decisões e direcionamentos. Mesmo após uma resolução de um conflito, os integrantes de um time podem não concordar em 100% com aquele direcionamento, já que por vezes eles flexibilizaram suas posturas e seus pensamentos para chegar num consenso. Existem várias listas de soft skills mais importantes. Segundo um estudo é essa, de acordo com outra pesquisa é aquela. Porém, a habilidade de trabalho em time figura na grande maioria dessas listas. Vamos a uma provocação. Quando a gente pensa num carro, se eu te perguntar qual é a parte mais importante do veículo, qual que seria a sua resposta? O motor? O volante? A transmissão? Entende onde eu quero chegar? Cada um desses sistemas ele pode ser o mais importante para uma determinada pessoa. Talvez pela afinidade, talvez pelo fato daquela pessoa ser o projetista daquele sistema, daquela peça, ou talvez até porque é a peça mais cara do veículo. Mas o fato é, cada um desses sistemas não serve para nada sem integração com os outros, não é verdade? Do que adianta ter um motor de última geração sem as rodas? Ou ter o volante mais multifuncional, mais tecnológico do mundo sem uma caixa de direção? E a transmissão? Sem as rodas serve para muito pouco. Por mais que esse conceito de trabalho em time pareça óbvio, nem sempre é tão simples entender e concordar com ele. Muitas vezes o ser humano acaba se prendendo a uma visão mais individual, mesmo que de forma inconsciente. Imagina quando o gerente do departamento de engenharia tem que refazer um trabalho porque o departamento de produção não consegue realizar o que se pede numa instrução de trabalho. Provavelmente, a primeira reação desse gerente não será das melhores. Até que ele consiga entender que o trabalho está errado e que, eventualmente, se ele houvesse sido feito em conjunto com a produção, esse retrabalho poderia ter sido evitado, pois qualquer conflito nessa altura já estaria sanado, não é verdade? É importante entender que numa empresa os departamentos se complementam entre si e é função da liderança geral garantir que todas essas engrenagens trabalhem de forma coordenada. Não há produção sem RH. Não há qualidade sem produção. Não pode se emitir qualquer nota fiscal se não houver um produto e uma venda. Não se produz nada sem componente comprado, abastecido e sem as ferramentas adequadas. Como no exemplo do carro, nenhuma peça ou departamento tem a menor utilidade sem as demais. E mais do que isso, sem que as demais estejam integradas de forma adequada. A gente não pode esperar que o motor sirva para direcionar o carro. Assim como a gente não deve acreditar que o departamento financeiro seja responsável por produzir. Simplesmente não funciona dessa forma, não funciona de forma adequada. Nessa altura, eu acredito que tenha ficado muito claro que o time e as peças devem trabalhar em conjunto, em sinergia. Então vamos pensar em como facilitar para que essa ação conjunta seja mais eficaz. E eu vou dar 5 dicas para isso. Primeira delas, estratégia clara. Defina e comunique a estratégia para o time. Todos entenderão qual é o objetivo final e o papel de cada um nesse caminho. Dica número 2. Seja proativo. Trabalhe de forma ativa em direção dessa estratégia que foi definida e comunicada. Não permita que seu time também fique esperando as demandas chegarem. Dica número 3. Seja empático e respeite as diferenças. Tenha a capacidade de se colocar no lugar do outro e não espere que todos ajam à sua maneira. Ela nem sempre é a melhor ou sequer aplicável a qualquer situação. Dica número 4.
Integrar é importante. Quando o time sente que há uma integração, os aspectos que eu citei anteriormente, eles ficam mais fáceis. Ao integrar, os membros do time vão entender que não são apenas tarefas sendo distribuídas aqui e ali, mas cada atividade é uma engrenagem daquela estratégia maior e tem um propósito. Dica número 5. Estimule o feedback. Faça que essa comunicação flua vertical e horizontalmente. Ao permitir entradas em 360 graus, ficam mais claras as expectativas, objetivos e as lições aprendidas. Como disse Ayrton Senna, eu sou parte de uma equipe, então quando eu venço, não sou apenas eu que vence. De certa forma, eu termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Trabalhando em time, nós conseguimos alcançar resultados extraordinários. Não é possível de atingir um resultado fantástico sem um time. Semana que vem eu estou de volta com vocês com mais conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até mais!